Começar o programa porque a pauta de saúde de hoje, ela ainda é um tabu para muitos homens, claro que para muitas mulheres também, para muitas famílias. A gente vai falar sobre disfunção erétil. Embora seja pouco discutido, esse problema atinge cerca de 30% da população masculina. Segundo a Organização Mundial de Saúde, para ajudar a quebrar esse estigma com a saúde e a sexualidade masculina, a gente precisa trazer esse assunto à tona, a gente precisa aprender sobre esse assunto, a gente precisa difundir algumas ideias. E para isso a gente conversa hoje com o urologista cirurgião robótico Fernando Leão, que está conosco direto de Goiás via Skype. Doutor Fernando, seja bem-vindo, como vai? Cláudia, tudo bem? É um prazer estar com vocês. O prazer é nosso, muito obrigada pelo seu tempo e obrigada por trazer esse tema de forma séria, porque eu fico realmente feliz de poder ajudar as pessoas em casa. E eu acredito, assim como eu fiz a palavra do dia agora, a Bíblia fala que o sexo é presente de Deus no casamento, né, para o marido e para a esposa, e muitas vezes o casamento vai à ruína, porque ainda é um tabu e porque ainda muitos homens, por ser um tabu, não buscam tratamento. Antes da gente entrar aí nessa história toda, eu queria que você explicasse o que é a disfunção erétil. Bom, Cláudia, a disfunção erétil nada mais é do que a perda de capacidade do homem ter um enrijecimento peniano para que ele consiga ter uma penetração, ele consiga ter a sua relação com a sua parceira. Então, qualquer doença, qualquer situação que afete a qualidade da ereção, nós a classificamos como uma disfunção erétil. Dentro desse quadro, nós temos várias subclassificações conforme tanto faixa etária, mas principalmente o que é a causa dessa disfunção erétil. Ok, então, pelo visto, já existem várias causas, né? A gente sempre associa a disfunção erétil à maturidade, quando os homens já estão com uma queda hormonal acentuada, mas existem várias causas. Que causas seriam essas, doutor? É muito comum atualmente o paciente jovem, aquele paciente abaixo de 40, 35 anos, nos procurar com queixa de disfunção erétil. Esse paciente ele vai ser avaliado como um todo, inicialmente, mas provavelmente ele tem uma situação que nós chamamos de disfunção erétil psicogênica. O que é isso? É uma situação que o estado psicoemocional que ele se encontra no momento é o principal fator causal disso. Eu costumo fazer uma analogia, é o seguinte: se a sua cabeça de cima não está bem, a de baixo não vai também, tá? Então é importante ter uma saúde psicoemocional estabilizada, controlada, para que você possa ter uma saúde não só sistêmica, mas uma saúde sexual também. Como você colocou muito bem no início do teu programa, aí, a questão da felicidade. Hoje nós estamos passando por uma situação mundial onde essa felicidade está sendo testada, né, pela questão da pandemia. Então as pessoas se afastaram, as pessoas ficaram enclausuradas, as pessoas perderam empregos, diminuíram o seu ganho financeiro, e isso está trazendo um quadro de ansiedade, depressões, num número muito grande. E, consequentemente, vem aumentando a queixa do desempenho sexual na classe masculina, tudo em decorrente disso. E aquele paciente acima dos seus 55 anos de idade, geralmente as principais causas são doenças de colesterol elevado, aterosclerose, que acabam obstruindo os vasos, principalmente os vasos penianos, coronarianos, do coração, tá? Diabetes, quadro de hipertensão arterial, ganho de peso, sedentarismo, cigarro, bebida em excesso, uso de drogas ilícitas. Então, essas seriam as outras causas que nós sempre avaliamos também nesse perfil de paciente. É tão bom você tocar nesse ponto, né? Porque eu falo bastante de qualidade de vida aqui, da gente realmente adotar um estilo de vida saudável. E eu percebo que é unânime, todos os médicos concordam que a gente realmente precisa ter bons hábitos, né? Dormir bem, praticar exercícios físicos, comer direitinho, ter acompanhamento médico. Você vê, gente, isso influencia em todos e em qualquer área da nossa saúde. E não dá pra gente separar, né, da nossa cabeça, dos nossos braços, do resto do nosso corpo. O corpo todo precisa estar saudável. Interessante. Eu tenho algumas perguntas, mas eu vou deixar o público também perguntar. Então eu vou te pedir 2 minutinhos pra gente organizar as perguntas e abrir esse momento para os nossos telespectadores. Tá bom, doutor? Tá ótimo, combinado. Então eu volto já já. Enquanto isso, eu quero que você mande a sua pergunta, tá?
O nosso WhatsApp é o 11 9 50 45 18 40. 11 9 50 45 18 40. Então pergunta, porque eu sei que tem muitas coisas que ainda são consideradas um grande tabu, mas o Dr. Fernando pode nos ajudar com certeza. Isso pensando em qualidade de vida, em vida sexual contente para um casamento estável e feliz. Isso tudo faz parte, é tudo junto, não dá. Agora eu continuo com o Dr. Fernando Leão. Ele está em Goiás, a gente está aqui via Skype, mas falando sobre um assunto muito sério, um assunto importante, um assunto que traz saúde familiar. Eu digo isso porque no casamento existe o presente que Deus nos deu, que é o sexo, e a gente precisa quebrar alguns tabus para que esse relacionamento seja cada vez mais saudável. Doutor Fernando, eu abri para que os nossos telespectadores façam perguntas, mas eu também tenho já algumas perguntas. Eu sei que existem medicações que ajudam bastante a disfunção erétil, né? Qualquer pessoa pode fazer uso desse medicamento? Sim, Cláudia, a princípio as contraindicações hoje são muito restritas, né? Quando essas medicações, o precursor surgiu em 1998, houve uma avalanche de procura por essa medicação e muitos pacientes que não deveriam tomá-la, porque realmente tem uma contraindicação a isso, acabaram falecendo. Então, a medicação acabou sendo conhecida que poderia até matar. Mas, na verdade, é como qualquer medicamento. Se for usado por uma pessoa que não deveria tomá-lo, vai ter efeitos colaterais e indesejáveis. Mas qualquer pessoa pode usar, mas desde que ela passe por uma avaliação com um especialista, investigue realmente a causa do problema e que se faça um tratamento direcionado à causa desse problema. Mas esses medicamentos fazem parte do arsenal que nós temos disponíveis para realizar o melhor tratamento para a disfunção erétil de cada paciente. Perfeito. Existem jovens, isso já existem relatos até no meio médico, vocês sabem disso, existem jovens que sem necessidade fazem uso desse medicamento. Além do risco de até ir a óbito, porque, como você disse, é sem necessidade, lá na frente ele pode ter algum prejuízo em relação à disfunção erétil, já que ele está tomando um remédio que ele não precisa? Tem, com certeza tem. Infelizmente, como é uma medicação de livre acesso do cliente a qualquer farmácia, não é um medicamento controlado por lei, o acesso é livre, é fácil. Então, muitos jovens acabam tomando isso por uma questão, às vezes, até de experimentar. É caso semelhante a uma droga, né? E ele acaba tendo uma melhoria no seu desempenho sexual. Como qualquer pessoa normal que tome, vai fazer um upgrade, vai fazer uma subida na sua qualidade. E depois, quando ele volta para o seu normal, ele está insatisfeito com o seu normal. Então, para você entender o que é realmente o conceito da pessoa, né? E isso acaba trazendo transtornos, não só como dependência da medicação, comprometimento, colocando em risco a sua função cardiocirculatória e trazendo transtornos em questão de relacionamentos, até relacionamentos mais sérios. Mas, infelizmente, isso vem acontecendo e a gente vê isso principalmente em jovens que fazem uso em excesso de bebida alcoólica, associado a drogas, que são substâncias que, naturalmente, já promovem um declínio da qualidade da ereção. Perfeito. Outros medicamentos relacionados a ganho de massa muscular, perda de cabelo, isso tudo pode interferir e causar uma disfunção erétil? Sim, por exemplo, nós temos as reposições hormonais com testosterona, né? Então, se você fizer uma reposição sem ter um controle rigoroso de um especialista na área, você vai ter, sim, consequências e, dentre elas, você pode desenvolver um quadro de disfunção erétil. Então, resumidamente, Cláudia, tudo que vai ser feito, tudo que vai ser tomado, independente de ser um medicamento de livre acesso ou controlado, a orientação sempre é faça com a ajuda de um especialista, porque qualquer pessoa pode vir a ter um efeito adverso por qualquer medicamento, ninguém está livre disso. Se você tem um efeito adverso, você vai ter uma pessoa corresponsável por você que vai te ajudar na saída desse evento adverso. Perfeito. Vou colocar a primeira pergunta na tela, vamos conferir e aí o Dr. Fernando Leão vai responder. Se você ainda não mandou a sua, 11 9 50 45 18 40. Cadê? Já está na tela?
Agora, sou Clé, da Vila Alpina. Doutor, até onde o alcoolismo prejudica a performance sexual do homem? Assim, não existe um número, não existe uma régua, né, um divisor de águas. Isso depende muito da sensibilidade de cada um. Mas nós sabemos que aquela pessoa que... Vou te dar um exemplo prático, né, que ela faz consumo aí de umas 8, 10 long necks de cerveja ou 4 doses de uísque no final de semana, 5 doses. Enfim, esse paciente, a longo prazo, ele vai estar criando um problema em relação ao desempenho sexual dele, sim. Tá? Mas não existe um número fixo, não existe uma régua onde você consiga colocar um limite. Disso para baixo não tem problema e disso para cima tem algum problema. Porque está ligado muito à sensibilidade que cada organismo tem frente ao agente agressor, no caso, seja cigarro, bebida alcoólica ou drogas. Tá ok. Vamos lá para a próxima pergunta, então. Tenho 39 anos e às vezes me sinto cansado e sem muito apetite sexual. Sem falar que minha ereção não demora muito. Devo me preocupar? O que fazer? Sim, claro, tem que ser visto, né? A gente sempre alerta o paciente que o mundo que nós vivemos hoje, a sociedade moderna, onde nós somos bombardeados com informações, somos cobrados de nossas tarefas 24 horas, o chefe acha o funcionário sábado e domingo através de um WhatsApp, de um celular, então a correria do dia a dia, isso tem uma interferência, aquilo que nós conversamos no começo, é um paciente típico com algum problema de cunho psicoemocional, de uma disfunção psicogênica. Mas tem que ser avaliada. Mas assim, não se preocupar com isso, porque pode ser nada mais do que simplesmente uma estafa física, um organismo que vem sendo usado de uma maneira exagerada, não está atento a uma boa alimentação, atividades físicas e descanso. O corpo precisa descansar. Então, nós devemos ter, pelo menos, em média, 8 horas de sono a cada dia. Então, e a gente sabe que isso acaba sendo atualmente um luxo para poucas pessoas que conseguem realmente manter esse tempo de sono. Verdade, doutor Fernando. Agora, por um outro lado, eu fico pensando assim, os homens, eles diferentes das mulheres, não têm o hábito de ir frequentemente ao urologista, né? Nós, mulheres, precisamos passar no ginecologista pelo menos uma vez por ano, porque a gente faz o nosso acompanhamento, tem que fazer Papa Nicolau, dependendo da idade, mamografia, etc. O homem não, mas deveria, né? Porque eu tô pensando aqui, talvez até outras disfunções, uma disfunção de tireoide, não sei, pode afetar? Sim, claro. Aí é uma questão cultural, Cláudia. A mulher realmente, desde que ela entra no seu período menstrual, a sua primeira menstruação, a própria mãe já a encarrega de levá-la a uma ginecologista para que ela passe a ser avaliada de rotina e consiga e mantenha o seu histórico de prevenções com a ginecologista. Infelizmente, com homens isso não acontece, né? Claro que acredito que pelo fato de você ter um marco na vida feminina, que é a primeira menstruação, isso acaba sendo um fato importante para que ela mantenha a sua rotina ginecológica. O contrário não acontece com o homem, ou seja, ele não tem esse marco, essa separação tão evidente. E culturalmente o pai também não tem muito essa preocupação em levar o filho a um urologista para que ele seja avaliado preventivamente. Isso vem mudando um pouco nesses últimos anos, tá? Da questão das informações, o acesso às informações hoje é mais fácil, o trabalho que vocês fazem de divulgação dessas preocupações em relação à saúde masculina. Agora, doenças endocrinológicas, não só como diabetes, mas doenças ligadas à tireoide, isso tem uma repercussão a nível sistêmico. E a disfunção erétil pode ser decorrente disso. Então, é aquilo que eu disse no começo, a gente tem que fazer uma investigação ampla, não analisar o problema simplesmente pontualmente, porque às vezes a causa não está local, ela está um pouco mais distante, seja no pâncreas, seja numa tireoide, seja numa placa de gordura no vaso, enfim, tem que se investigar corretamente esse paciente. Perfeito. O nosso tempo já chega ao fim, mas como a gente recebeu muitas perguntas relacionadas ao diabetes, eu queria só que você falasse sobre essa relação e se a pessoa for diabética e ela estiver com disfunção erétil em função do diabetes, se existe tratamento ou não. Tem tratamento. O diabetes é uma doença silenciosa, eu costumo dizer que é uma das piores doenças que o ser humano pode adquirir, porque ela machuca a pessoa ao longo dos anos silenciosamente.
Nós sabemos que um dos principais focos de atuação do diabetes são os vasos sanguíneos. E a ereção, ela está diretamente dependente de uma boa circulação sanguínea no pênis. Então, se o paciente começa a ter alterações nas camadas vasculares, nos microvasos, consequentemente, ele está mais predisposto a uma disfunção erétil, a perda de alguns membros, pernas ou dedos das mãos, acidentes vasculares cerebrais e até mesmo um infarto. Ok. E é isso, então. Se você falou que existe tratamento, a minha vontade aqui é de falar para todos os homens, tem que buscar ajuda. Homem não pode ser negligente com a saúde, tem que ir ao médico. Seria interessante o homem passar quantas vezes no urologista durante a vida? É uma vez por ano, a cada 6 meses? Como é que é, doutor? Desde que ele não tenha nenhum sintoma específico, Cláudio, o ideal é que uma vez ao ano ele faça os seus controles, dê uma olhada geral, como é que o seu corpo está indo, né? Mas a prevenção realmente já deve ser feita uma vez ao ano, está de muito bom tamanho. Tá ótimo. Muito obrigada pela sua participação. Vou passar seus contatos aqui para nossa turma. Um abraço aí para todo mundo desse estado maravilhoso. Viva Goiás, né? Deixa eu falar para vocês aqui, DR Fernando Leão é o Instagram do Dr. Fernando, pode entrar lá porque você tem mais informações e pode fazer perguntas diretamente para ele também. DR Fernando Leão, tá certo? Agora vem aqui você comigo porque a gente tem que cuidar do corpo inteiro.